Então eu vou começar um pouco na minha história do xadrez, né? Vou começar falando propriamente do xadrez. Eu comecei a jogar em 2006, estava na quarta série, com 10 anos, né? No caso eu nasci em 96. E um pouco antes disso, né, em 2003, quando eu estava na primeira série, comecei a ter xadrez como matéria, que é algo obrigatório nas escolas do município em Concórdia, Santa Catarina. É uma lei aí já antiga, que já formou diversos jogadores. E assim, você tem o xadrez como matéria e os professores de educação física que se formam no local, né, especificamente na Universidade do Contestado, que é onde eu me formei psicólogo, né, meus colegas de faculdade, digamos assim, eles têm a matéria xadrez ali, né, eles têm um professor aí, grande Abel, pai do Luiz Abel, pai do Luiz Gustavo, né, meu colega de colégio aí, e eles têm essa matéria e na grade municipal eles pegam 30 horas de educação física propriamente dita e 10 horas de xadrez. Então assim, eles têm uma boa preparação na universidade local, embora professores de fora podem vir fazer esse serviço, só que talvez um ou outro caso aí de quem não tem afinidade com a modalidade vai precisar de um treino, vai precisar de uma preparação aí para conseguir ensinar xadrez nas escolas. Que é algo, né, eu moro em Campo Belo do Sul, é algo que está começando a se criar aqui. Está começando a ter o objetivo do extracurricular, quem sabe sem muita dificuldade, porque é uma cidade bem menor, consiga se levar xadrez para as escolas municipais aqui, que tem 4 escolas no município inteiro, né, tirando a creche e o pré ali que eles têm, né, o Pingo e o Pequeno Príncipe, então são 4 escolas propriamente ditas, e mais as escolas assim de interior, né, que não entra nessa lista, as escolas multisseriadas que diz, tem algumas ainda. Aí tem uma escola estadual, né, eu acredito que com o tempo eles consigam colocar nas municipais como matéria, se eles quiserem, né, e na estadual como algo extracurricular. Acredito que não está longe disso, até porque com 1 ou 2 pessoas já consegue suprir toda essa demanda. Mas enfim, falando de Concórdia, daí em 2003 eu tive matéria até 2006. Aí em 2006, quando eu estava no último ano da matéria, eu comecei a fazer extra classe. Eu achava que o extra classe era tipo uma recuperação, assim, para quem não ia bem nas notas. Mas na verdade era muito mais assim de quem gostava mesmo da modalidade, sabe? Era muito mais assim algo recreativo, digamos assim, para quem já gostava da matéria. Quem não ia bem na matéria, naturalmente era recomendado para essas aulas, para ter um pouco de noção e para passar de ano, que eram poucos casos, assim, né? Não tem grandes dificuldades, grandes restrições de notas aí com o xadrez escolar. E quem gostava dele recreativo, né, dele nas horas vagas, ia para o período extra classe. E eu fui em 2006. Então tinha uma competição municipal, né, tem até hoje, na verdade, só talvez tenha mudado o formato, mas é uma competição que era em equipe, né, 3 titulares e um reserva. O nome dela é Jogos Escolares de Santa Catarina. E daí em Concórdia a gente ia com uma equipe, no caso de Santa Catarina inteira a gente montava uma equipe. Em 2006 eu estava na 4ª série, né, eu comecei a gostar. Em 2007 eu consegui entrar para a equipe. Todos da equipe eram da minha turma, então todos eram da 5ª série. Eram 3 colegas, o Pedro, o Lucas e o Victor. O Lucas eu não tenho notícia de como está hoje, a gente não interagiu mais. O Pedro Henrique Bianchini, para quem quiser seguir aí no Instagram, é goleiro de futsal profissional aí. Vi recentemente fotos dele viajando no mundo de novo. E o Victor Ferri aí é advogado, passou na OAB, está atuando com um escritório próprio aí em Concórdia. Eu sou psicólogo e jogo xadrez. Então, assim, essa era a nossa equipe. Uma equipe fortíssima, né? A gente jogou um torneio ali em 2007 para definir a equipe da escola. Nós ficamos nas 4 primeiras posições, todos da 5ª série. Né? Então, não tinha mais ninguém da nossa turma e todos que eram das outras turmas perderam. Então, a gente teve o resultado máximo possível ali, se eu não me engano, tá? Posso estar falhando em algum sentido. Isso em 2007. Aí a nossa equipe ela era da 5ª à 8ª série, então 2007 e 2010. Aí a gente jogou o JESC Municipal 2007
só que em 2007 tinha a galera que estava terminando a oitava série, né? Tanto no GESC como nos joguinhos. Os joguinhos escolares é algo só do município, que daí é 4 titulares, é 4 tabuleiros. É mais parecido aí com joguinhos abertos e o LESC, digamos assim. É algo um pouco diferenciado, só que, se eu não me engano, não tem reserva. Pelo menos nós não tinha. A equipe Donações, se eu não me engano, era muito forte. Tinha 2 que eram professores nossos, uma coisa assim absurda, que daí eles levaram o título. Eles levaram o título, foram até campeões estaduais, se eu não me engano. Só não jogou o brasileiro porque houve um problema de logística. O Vadir, aí, grande professor, foi inscrito no torneio que era de 15 a 17 anos. E na verdade ele devia ter sido inscrito no torneio que era de 12 a 14. Daí, por não ter idade, né, não pôde jogar. Então teve um erro na logística aí. E isso em 2007. Uma equipe fortíssima, nível estadual, assim, conseguiram ganhar o estadual. Nós estávamos na 5ª série. Aí na 6ª série nós tivemos uma dificuldade aí contra outra equipe de mesmo tamanho, uma equipe forte também, que acabou levando a melhor, a outra escola. Daí na 7ª série, tem o estadual, e daí do estadual passa um para o brasileiro. Na 7ª série a gente conseguiu o título, a gente conseguiu o título micro-regional de novo. Aí depois na etapa regional oeste a gente jogou mal ali e acabou não passando para estadual. No caso eu fui um dos culpados, aí perdi ponto que não era para perder. No ano seguinte, aquele ano ali Fraiburgo ganhou. Aí no ano seguinte a gente foi para etapa regional, tinha ali as mesmas equipes, mas nós estava bem forte. Acabou mudando a regra, era 11 e 14 até 2008, acabou mudando para 12 e 14, porque Fraiburgo tinha um menino da 5ª série, Juan Gonçalves, ele é um pouco mais novo que eu, deve jogar bem ainda. Nessa época, eles chegaram na etapa estadual e ele estava, assim, eles não passaram na etapa estadual, mas ele teria chance. E se Fraiburgo passasse na etapa estadual, o melhor jogador para jogar o brasileiro tinha 11 anos, o melhor jogador da equipe. Então, o melhor jogador da equipe não poderia jogar o brasileiro. Então, ficaria um pouco... Porque graças a ele a equipe teria conseguido a vaga do brasileiro. Então, ficou um pouco estranho, eles acabaram ajustando para 12 e 14, que hoje em dia seria 7º, 9º ano, ou enfim, no ano que completa 14 é o último ano. O ano que faz 15 já é o primeiro do 15 e 17. Se não mudou as idades, tá, gente? Isso eu tô falando lá de 2008. Aí 2009 para 2010. Aí 2010 a gente chegou na etapa micro-regional, a gente conseguiu boas vitórias ali, um resultado bem sólido. Nós ficamos campeões, Fraiburgo em segundo e Lages em terceiro. No estadual a gente acabou levando com uma certa facilidade, 8 vitórias e um empate, e o empate foi para garantir o título, tinha que ter sido aí 9 vitórias. E assim, se Lages, que ficou em terceiro na nossa regional, tivesse passado para estadual, talvez eles teriam chances aí na estadual. Então a nossa terceira colocada da nossa região, que naquele ano indica que o que estava forte mesmo era a nossa região. Então acabei jogando as Olimpíadas, então, em 2000, eu passei no seletivo da equipe e joguei em Fortaleza, como eu já devo ter comentado no canal, as Olimpíadas Escolares Brasileiras em 2010. Fui o primeiro concordiense a jogar as Olimpíadas Escolares Brasileiras, o WEB propriamente dita. Antes disso tinha o JEBs, que era Jogos Escolares Brasileiros, que teve representante, era o torneio equivalente, anterior, digamos assim. E depois de mim teve diversas outras pessoas, teve umas 3 ou 4 pessoas logo entre 2011 e 2015, ali teve bastante gente que foi. Então, essa foi a minha época escolar. Aí eu tive algum tempo ali de torneios em equipe, universitários e coisa, entre 2011, digamos assim, até 2015. 2015 eu tive torneios em equipe. De 2011 a 2015 eu tive torneios em equipe, o LESC e joguinhos escolares. Tive esses torneios, joguei por Concórdia e no último ano, 2015, eu joguei os joguinhos por Chapecó.
Aí 2014, 2013, 2014 e 2015 eu joguei JASC, que é Jogos Abertos, né, o adulto, por Joaçaba. Mas aí o tempo que eu joguei universitários e aquela coisa, eu me formei em 2019, então eu joguei de 2015 a 2019, né, 2014 no primeiro ano acabei não jogando, o universitários, né, foram torneios assim que eu não tive muito resultado expressivo, tive alguns torneios que eu fui bem na vida, como o Circuito de Lacerdópolis 2011, teve algum outro torneio ali, eu acabei ganhando aquele, tive alguns torneios mais ou menos bons, e isso foi antes da pandemia. Aí, depois que eu me formei, eu joguei alguns torneios só, não muitos, e estourou a pandemia em 2020. Ali eu jogava alguns torneios por ano, talvez 5, 6 torneios presenciais. Online é meio direto, que eu entrava em arena e coisa. Aí, em 2020 eu joguei um torneio, estourou a pandemia, aí eu não joguei nada, né, em 2021. 2020, para terminar 2021, eu não joguei nenhum presencial. Eu até tive oportunidade, mas eu não quis. Eu acabei optando por focar em outras coisas da minha vida, não joguei nenhum presencial. 2022 eu joguei 2 presenciais em Lages, que eu estou morando em Campo Belo do Sul. E assim, nesse tempo de 2020 para 2023, digamos assim, o que eu tive de xadrez bom, digamos assim, de resultados mesmo, foi na internet. Foram partidas na internet. Então eu derrotei inúmeros mestres, eu consegui ótimos resultados. Um jogador brasileiro que jogou a Olimpíada, o Ivan, o nick dele é derrotado no Lichess, ele jogou uma Olimpíada já pelo Brasil. Teve o Lupliasco, não sei como é que pronuncia, um argentino mestre internacional muito forte, que foi o mais forte que eu já ganhei. Talvez ele já tenha jogado a Olimpíada pela Argentina, então assim, tive uma boa experiência aí no online. E depois desse tempo, né, digamos assim, eu tive alguns torneios ali que eu conquistei, mas nada muito significativo. Então essa é a minha história no xadrez. Eu não falei tanto da parte técnica do jogo, eu falei um pouco das minhas conquistas, algo mais amador.